Olá a todos, meu nome é Alexandre Reis, eu sou professor de filosofia da Universidade Federal do Vale do São Francisco e vou falar um pouquinho sobre Heráclito, a pedido do pessoal da FACAP, da disciplina de Filosofia e Ética do curso de Administração. Para começar, gostaria de falar um pouco sobre a questão das datas desses filósofos que nós chamamos muitas vezes de pré-platônicos ou pré-socráticos. Nós acreditamos que um filósofo amadurece por volta dos 40 anos de idade, ou seja, quando nós pressupomos que ele tenha dedicado pelo menos 20 anos aos estudos da filosofia. Isso é uma convenção, trata-se de um método para que nós possamos traçar uma data aproximada de quando esses filósofos que vieram antes de Platão teriam vivido. Assim, por exemplo, quando o filósofo teria escrito a sua obra máxima, a sua obra de maturidade, ele teria, portanto, 40 anos. É uma convenção. Nós sabemos muito pouco desses pensadores. Um texto do Apolodoro, um filósofo estoico, nos diz que Heráclito teria florescido entre os anos de 504 e 501 a.C., quando teria escrito uma obra que, segundo Diógenes Laércio, se chamava Sobre a Natureza. Portanto, pegando essas informações, Heráclito teria nascido em 544 a.C., e nós não sabemos quando ele teria morrido. De tudo que ele escreveu, dos seus textos, das suas obras, chegaram até nós apenas fragmentos, textos que são efetivamente fragmentos, e alguns textos que já apresentam uma unidade estilística completa, muito próxima daquilo que nós chamamos, na modernidade, de aforismos. Esses textos, todos eles, foram organizados e ordenados e numerados por dois filólogos alemães, Diels e Krans, no início do século passado. Essa numeração é uma numeração que nós usamos para fazer citações. Então, todos os números que eu utilizar aqui são da ordenação e organização do Diels e Krans. Eu estou utilizando uma edição da Abril Cultural, dos Pensadores, em que traz todos os fragmentos do Heráclito. Então, as citações que eu farei aqui, eu vou citar, por exemplo, daqui a pouquinho, para iniciar o fragmento 121, eu estou me referindo ao fragmento 121 da numeração do Diels e Krans. Diversos autores na modernidade colocam o Heráclito como uma espécie de contraditor de Parmênides. Ele teria sido, então, uma espécie de pensador que teria combatido Parmênides. Isso é absolutamente inexato. Isso não está bem sustentado, porque esses comentaristas geralmente supõem que Heráclito teria vindo depois de Parmênides. É bom lembrar que existe uma tradição, uma longa tradição mais antiga, que não sustenta essa tese. É bem provável que Heráclito e Parmênides não tenham tido contato, não tenham tido conhecimento um do outro. Ao menos nós não temos nenhum indício disso. O fato é que foram contemporâneos. Antes de falar propriamente do pensador, do pensamento de Heráclito, é bom observar um pouco do caráter do homem Heráclito, que é possível ser colhido a partir de alguns fragmentos. Por exemplo, o fragmento 121, em que nós percebemos um Heráclito amigo da solidão e inimigo da multidão. É um homem que gostava de expressar seu pensamento apenas para poucos. Isso revela um Heráclito um pouco mais recolhido e não propriamente um homem público, um filósofo político. Seu estilo de pensar é muitas vezes tido como enigmático, como impenetrável. Já na antiguidade, ele era chamado de skoithenos. Skotenos significa o obscuro. Esse é um epíteto que já era conhecido desde a antiguidade. Talvez pela ausência de sua obra, talvez
pela falta de conhecimento da sua biografia, essa imagem tenha, de fato, chegado até nós, ela tenha sido preservada, que não quer dizer exatamente que ela seja verdadeira. Bom, para falar sobre Heráclito, eu proponho, na minha fala, abordar 4 aspectos. Inicialmente, a questão do saber, do conhecer, a questão do problema da mudança, a noção de oposição e a ideia de unidade, ordem e lei. Então, primeiro eu vou falar sobre a questão do saber, que vai me levar necessariamente à questão da fluidez, à questão da mudança. Daí eu vou falar sobre a questão da oposição e, por fim, a questão da unidade. A questão da unidade é fundamental para que nós não tenhamos essa caricatura de um Heráclito que fala apenas de uma fluidez infinita. Existe uma ordem, e essa ordem eu quero tentar perceber a partir dos fragmentos do Heráclito. Então, para começar, eu gostaria de lembrar uma fala do Heráclito, um fragmento, que talvez seja propriamente um aforismo, em que ele diz que a natureza ama se esconder. E essa imagem nos dá a ideia do filósofo como uma espécie de caçador que se coloca à espreita para capturar a natureza com os seus conceitos. É um filósofo, esse ignorante, que se propõe a buscar conhecimento, se propõe a buscar o saber. Essa então é a primeira noção que eu gostaria de falar, a noção de saber. O Heráclito proclama que uma coisa é saber muito, outra coisa é ter entendimento. Ou dizendo de outro modo, é mais importante pensar do que conhecer muito. Ele insiste nessa ideia e critica bastante os seus contemporâneos. Em diversos fragmentos, ele se dirige a Homero, ele se dirige a Pitágoras, ele se dirige a Xenófanes. Então, desde Homero até Xenófanes, seu contemporâneo, ninguém sobra. Todo mundo é absolutamente criticado, radicalmente criticado pelo nosso filósofo. Fragmentos 41, ele diz o seguinte, abre aspas, pois uma só é a coisa sábia, conhecer com verdadeiro juízo de que modo as coisas se encaminham através de tudo. Heráclito insiste em diversas passagens nessa ideia de que saber é saber o uno, de que conhecer é conhecer o todo, de que é preciso que nós nos encaminhemos rumo a um conhecimento da totalidade da realidade. O fragmento 2 nos diz algo muito interessante, muito importante, e revela que o conhecimento para o Heráclito ele é provindo do Logos e não dos sentidos. Diz lá o fragmento número 2. Embora o Logos seja comum, muitos vivem como se tivessem um entendimento privado. Isso marca a universalidade do Logos. Essa palavra que muitas vezes é traduzido como razão, como ratio, mas é sempre bom lembrar que razão, ratio, que vem do verbo reor, contar, calcular, não dá conta da magnitude da palavra grega logos. Logos parece ser muito mais amplo do que razão nesse sentido, mas não temos aqui muito tempo para explorar essa tradução. O segundo aspecto que eu gostaria de abordar diz respeito à questão do resultado desse primeiro aspecto. Ou seja, o conhecimento do uno, o conhecimento da totalidade, da realidade, conduz ao saber de que todas as coisas estão em movimento, de que tudo flui, de que tudo flui num perpétuo movimento. Platão, uma passagem que eu gostaria de ler para vocês, no diálogo chamado Crátilo, na linha 402a, diz o seguinte: Heráclito diz que todas as coisas fluem, panta rei, e que nada permanece quieto. E comparando as coisas existentes com a correnteza de um rio, diz que ninguém pode mergulhar nele 2 vezes. Essa passagem condicionou boa parte da tradição filosófica a pensar Heráclito como o filósofo da fluidez, como o filósofo do devir. Pois bem, de todos os escritores da antiguidade que citaram Heráclito, Platão não é necessariamente o mais fiel e o mais confiável.
Eu digo isso baseado numa passagem de Aristóteles, no livro da Metafísica, capítulo 6 do livro Alfa da Metafísica, a numeração marginal 987A, linha 32, em que o Aristóteles diz que não é fácil determinar se foi Crátilo quem transmitiu essa ideia a Platão. O fato é que, se foi o próprio Heráclito que disse essa frase, não é possível banhar duas vezes no mesmo rio, seja como for, ao menos os heraclitianos, como Crátilo, afirmaram que tudo flui, que tudo é marcado pela mudança, né? E esse traço da mudança perpétua não é fácil de ser retirado da doutrina, do pensamento de Heráclito. Por exemplo, né, o fragmento número 6 diz assim: o sol é novo a cada dia. E, mais à frente, o fragmento 12 diz: sobre aqueles que submergem nos mesmos rios, fluem sempre distintas águas. Até onde eu consigo ver, lendo Heráclito, essa doutrina da mudança ela precisa ser compreendida dentro de um conjunto maior. Dizendo de outro modo, a mudança é abarcada por uma unidade. Para chegar nisso, eu introduzo então, esse outro aspecto, que seria o terceiro aspecto da minha fala, que é a noção de oposições, a noção de contraste dentro dos fragmentos do Heráclito. Essa noção de oposições é muito próxima, talvez, ao que mais tarde Platão vai chamar de dialética, mas não vou explorar esse ponto. Existem diversos fragmentos em que nós podemos encontrar a noção de oposição e de conflito. Por exemplo, o fragmento 62 diz o seguinte: os imortais são mortais. Os imortais são mortais, pois vivem sua morte e morrem sua vida. O fragmento 88 diz assim: o mesmo é em nós, vivo e morto, desperto e dormindo, novo e velho. Pois estes, tombados além, são aqueles, e aqueles de novo, tombados além, são estes. Parece haver uma espécie de deleite nos fragmentos de Heráclito, um deleite em Heráclito, na ideia de contraposição, nesses jogos de opostos. Porém, eu gostaria de insistir de que não se tratam de contradições. Talvez valha mais falar de contrastes, porque se nós notarmos bem, diversas vezes em que aparecem esses jogos nos fragmentos do Heráclito, eles dizem respeito, muitas vezes, a sujeitos diferentes. São mesmos predicados, mas determinados a sujeitos diferentes, como acontece, por exemplo, no fragmento 61, em que ele diz que a água é mais pura e mais impura. Porém, ele se refere a peixes, mais pura, e a homens, mais impura. A água é condição necessária para os peixes. E o meio aquático é condição de morte para os homens. Nesse sentido, esses contrastes, eles são espécies de caminhos que conduzem ao conhecimento de uma mesma coisa. Saber é saber do uno, vale a pena repetir. O aforismo 60, ou fragmento 60, diz assim: o caminho para cima e o caminho para baixo são um e o mesmo. É preciso conhecer a unidade dos contrastes. O mesmo caminho para baixo e para cima é um e o mesmo. Esses contrastes que diversas vezes são marcados nos fragmentos de Heráclito, são marcados pela nossa existência, é preciso que nosso logos, que nosso entendimento, que nosso conhecimento compreenda ali a unidade. O fragmento 10 é notável nesse sentido. Ele diz assim: as coisas em conjunto são um todo e não são. São algo junto e separado.
são o que está no tom e fora do tom. De todas as coisas emerge uma unidade, e da unidade todas as coisas. E no fundo dos contrastes é preciso perceber essa unidade. Nas águas irrepresáveis do rio, é preciso perceber que existe o rio. O rio é a unidade. Por mais que seja então citado esse fragmento, segundo o qual não é possível se banhar duas vezes no mesmo rio, pois o rio não é o mesmo, você não é o mesmo, existe, no entanto, um rio. E esse rio é o caminho marcado pelo contraste da fluidez que conduz nosso entendimento ao conhecimento da unidade, da totalidade, da realidade. Para finalizar, eu gostaria então de falar sobre a questão da ordem, essa questão da unidade que é formada muitas vezes pelos contrastes, marcada pelos contrastes, que no fundo marca uma ordem da justiça. Existe uma espécie de justiça que ordena o cosmos. Se nós lembrarmos bem a palavra cosmos, que na tradução dos pensadores é traduzida como mundo, ela significa também ordem. O fragmento 94 diz assim: o Sol não ultrapassará seus limites, senão as eríneas que administram justiça o perseguiriam até o fim. Então é preciso, de alguma forma, compreender o aspecto da universalidade do Logos. O Logos não é particular. A razão não está comigo. A razão é universal. E ao participar da razão, ultrapassando os obstáculos das nossas dificuldades de entendimento, é preciso alçar uma compreensão da totalidade. Esses contrastes que marcam então a realidade são baseados numa lei. As mudanças, a fluidez flagrante da realidade é ordenada. Essa ordem é a marca da realidade. Por mais que com a ideia do rio heraclitiano nós tendamos a compreender as mudanças perpétuas da realidade, essas coisas não mudam ao seu bel prazer. A mudança segue uma lei. Toda transformação na realidade segue uma lei. E compreender essa lei é o dever do filósofo. Se nós pensarmos naquela metáfora tão forte que aparece nos fragmentos do Heráclito, a metáfora do fogo, nós podemos perceber que o fogo é instabilidade. O fogo é fluidez, mas é uma fluidez na permanência da fogueira. Nós que gostamos aqui no Nordeste de pular a fogueira de São João, podemos perceber que na fogueira de São João, qualquer fogueira, em qualquer fogo, a chama é incessante, mas existe a fogueira. Perceber a fogueira é perceber, para além de toda fluidez, uma unidade, uma ordem, uma lei que dirige essa diversidade, essa mudança perpétua. Para terminar essa minha pequena fala, e eu espero que não tenha sido suficientemente obscuro, eu gostaria de ler o fragmento número 30. E aqui nós temos, lembrando novamente, que a palavra cosmos, traduzida aqui no texto da coleção Os Pensadores como mundo, significa exatamente ordem. Diz o fragmento, número 30. Este mundo, o mesmo para todos nós, não foi feito por nenhum Deus e nenhum homem, mas era, é e será fogo vivo, acendendo-se em medidas e apagando em medidas. Eu agradeço a oportunidade de falar sobre Heráclito, e lembremos, mais uma vez, que a natureza ama se esconder. Ela não é evidente. É preciso que nós conheçamos o mundo pela nossa inteligência, não apenas pelos nossos sentidos que nos enganam. E se a natureza ama se esconder, é preciso que nós tenhamos então a coragem de ser filósofos, de nos atrever a conhecer
o mundo, de nos atrever a retirar esse véu que muitas vezes esconde a realidade para além de nossos olhos. É preciso que nós compreendamos o mundo, e para isso é preciso, então, efetivamente, que nós ousemos saber. Obrigado e um abraço a todos.